Aqui estamos para darmos continuidade a nossas reflexões teológicas. Seja bem-vindo aqui no nosso canal no THI, Teologia Itinerante. Sou Zé Souza, professor aqui na casa. Sei do nosso último encontro para este, você está se coçando todo ou toda para saber quem são os filhos de Deus que aparece lá em Gênesis 6, versículo 2. Agora, trouxe o antídoto para a sua coceira, porque vamos refletir juntos. Não se esqueça que você precisa ter uma Bíblia, porque haverá muitos textos bíblicos que serão mencionados e não serão lidos. E você precisa, como um bom ou uma boa bereana ou bereano, consultar a revelação dada para nós. Prossigamos aqui em nossa análise. A nossa reflexão encontra-se em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2. Agora que finalizamos o estudo sobre as duas sementes, parte 1 e 2, vamos analisar a expressão que aparece em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, os filhos de Deus. Vimos nas duas aulas sobre as duas sementes que há uma luta constante, tanto da mulher com a serpente, quanto da semente da mulher com a semente da serpente. E o texto sagrado nos diz: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus que aparece aqui nesse texto, Gênesis 6, verso 2? Você tem alguma opinião formada sobre esta expressão? Para você, quem são os filhos de Deus? Você aprendeu que esses filhos de Deus eram anjos caídos? Caso você tenha aprendido que eram anjos, saiba que você não está sozinho e nem sozinho nessa interpretação. Quem defende esse ponto de vista, que são anjos caídos, é uma linha majoritária em nosso meio. Mas cremos que esta interpretação está equivocada, pois viola várias regras da hermenêutica. As palavras não podem e não devem ser interpretadas de forma isolada, do tipo um pouco aqui e um pouco ali. Esse tipo de interpretação isolada, um pouco aqui, um pouco ali, é vedada pelo próprio autor das Escrituras, Deus. Observe o contexto inteiro de Isaías 28 e reflita no verso 10. Primeiro, dê pause no vídeo, leia Isaías 28 inteiro e veja a proibição que Deus faz desse método de interpretar um pouco aqui, um pouco ali, porque isso vira uma colcha de retalho. E a palavra de Deus ela foi revelada na íntegra, uma revelação progressiva. Então eu não posso pegar um versículo de um livro, ir para outro livro e interpretar aquela palavra de forma isolada. Nós aprendemos que os filhos de Deus eram anjos caídos, pois nos versos seguintes narram sobre os nefilins, os gigantes. Não sei
como você aprendeu quem são os filhos de Deus. Eu aprendi que os filhos de Deus são anjos caídos e há um fundamento quando me ensinaram o porquê que são anjos caídos. Porque vão interpretar de forma equivocada, não atentando para a ruptura do texto, que desse cruzamento de filho de Deus com as filhas dos homens surgiram os gigantes, o que não é verdade. Mas isso demorou muitos anos para que eu pudesse revisitar o texto e ter um outro entendimento. Quem defende que eram anjos afirma que havia a prática de manipulação genética, a prática ou o início de manipulação genética, dentre outros pontos estranhos à revelação divina. Lembre-se que um dos pontos mais essenciais da hermenêutica é: nunca diga aquilo que o texto não diz. Em momento algum existe a palavra anjos no texto. Mas nós estamos no capítulo 6. Qual é o contexto do capítulo 6? O que antecede o capítulo 6? O que antecede é que nos dá subsídio para fazermos uma interpretação autêntica das Escrituras. Eu não posso simplesmente, no capítulo 6, pegar o verso 2, a palavra filhos de Deus, e sair dessa expressão em Gênesis e ir para outro livro, sem antes considerar o que significa essa expressão, tanto no livro que eu estou, quanto no livro o qual eu estou me reportando para a análise. Então, quando a pessoa sai desse ponto e vai para um outro, temos que ter muito cuidado, porque a palavra só tem sentido quando inserida no seu contexto. Quando nós isolamos, nós partimos do princípio que eu posso fazer, eu, o intérprete, posso fazer o que eu quero com o texto. E o texto não me permite essa interpretação. Quem faz essa análise, ou seja, que afirma que os filhos de Deus, em Gênesis, capítulo 2, versículo 6, são anjos, ele sai desse texto e vai direto para o texto de Jó, capítulo 1, verso 6, fazendo links com outros textos, sem levar em consideração o contexto de cada livro. Todavia, como o nosso objetivo é analisar o texto e o contexto, considerando a revelação progressiva e seletiva, vamos apresentar a você uma outra interpretação, no qual cremos. Agora, pergunto a você: quem são os filhos de Deus para você? Independente do que você ouviu, quando você abre o texto bíblico, a Bíblia, no capítulo 6, e lê os versos 1, 2 e 3. Nesse momento, a nossa ênfase está no versículo 2 do capítulo 6. Para você, independente do que você ouviu dizer, quem são os filhos de Deus para você? Como você defende a sua interpretação, seja ela considerando que são anjos ou não anjos? Vem comigo, aqui, ó. Vem comigo. Vamos fazer uma reanálise deste texto surpreendente. Gênesis 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Não podemos esquecer que as palavras são polissêmicas. O verdadeiro significado da palavra encontra-se no seu contexto e não nela mesma. Se você ainda não assistiu aqui neste canal, o sétimo dia, o descanso de Deus, procure esse vídeo. Eu vou deixar aqui
nas postagens, aqui em cima vai aparecer a citação desse vídeo, para que você não gaste muito tempo procurando. O sétimo dia, o descanso de Deus. Assista, se você não assistiu, assista. Naquela aula, damos vários exemplos de palavras polissêmicas, inclusive dentro da própria Escritura. O erro que nós temos sobre o sétimo dia, o descanso de Deus, interpretando de forma isolada, sétimo dia e descanso. Tem que levar em consideração a revelação progressiva, e levar em consideração o texto e o contexto. Não esqueça, o vídeo é intitulado de O Sétimo Dia, o Descanso de Deus. Sem delongas, vamos à análise de Gênesis 6, verso 2. Os críticos têm tratado de vários modos com o texto e sua narrativa. A maioria afirma que, em Gênesis 6, versículo 2, relata a origem semidivina dos nefilins, ou gigantes. A frase "filhos de Deus" deve ser entendida como a referir-se à descendência dos reis locais das cidades ou dos chefes de clãs nômades. Esses reis e chefes, tendo usurpado a autoridade divina de reinar, eram ainda, por virtude de sua autoridade de governar, os representantes legais de Deus, o soberano governador. Vemos que a partir do capítulo 4 de Gênesis, teremos duas linhagens, Caim e Sete. Sete gerou Enos. A partir de Enos, passa a invocar o nome do Senhor. Para uma interpretação adequada, correta no nosso ponto de vista, aqui do THI, de Gênesis 6, verso 2, a chave para a interpretação está aqui em Gênesis 4, 26. Você pode pegar sua Bíblia, grifar em Gênesis 6, 2 e fazer uma nota, um asterisco, remetendo-se, vê Gênesis 4, 26. Porque esse é o ponto-chave para a interpretação correta no nosso ponto de vista. A partir de Caim 7, a promessa de Gênesis 3,15 começa a se desenvolver nessas duas linhagens. A de Caim será chamada filho dos homens, uma descendência rebelde que vive independente de Deus, que se julgam autossuficientes. A geração de Sete será conhecida como filhos de Deus. Invocam o nome do Senhor, procurando viver de uma forma que agrada a Deus. Esse conceito de pessoas obedientes a Deus, sendo considerada filho de Deus, que inicia em Gênesis 6, verso 2, se desenvolverá em toda a Escritura, conforme veremos no desenrolar desse estudo. Fique atento aos detalhes que serão apresentados para você. A frase "filha dos homens", de Gênesis 6:2, refere-se a todas as mulheres, filhas da humanidade. Os filhos dos governantes tomaram esposa de ambas as linhas de semente e, como Lameque, destruíram os homens que se lhes opunham. Por causa disso, a violência e o derramamento de sangue encheram a terra. Mais uma pergunta. Como as Escrituras apresentam a frase "filhos de Deus"? Esquece tudo o que você ouviu dizer ou do seu imaginário. Uma vez que você tem a Bíblia em mãos, como que você vê esta expressão "filho de Deus" que aparece em Gênesis 6:2, dali para frente? Como é descrito isso? Como vai aparecer? É aplicado somente a anjos? Ou é aplicado tanto a um quanto ao outro?
exceto o livro de Jó 1:6, aqui em Gênesis, quem são os filhos de Deus? Esquece o livro de Jó. O livro de Jó, aquela expressão do capítulo 1, versículo 6, ela deve ser interpretada dentro do seu contexto. Não pode sair de Gênesis, ir para o livro de Jó e nem trazer o livro de Jó 1:6 para Gênesis 6:2. Essa é uma interpretação equivocada. Considerando o texto e o contexto, como que é o texto e o contexto? Eu estou em Gênesis 6:2, o que está escrito para trás? Lembre-se, a revelação é progressiva. Se eu estou no capítulo 6, eu não entendo o capítulo 6. Eu preciso avançar. E quando eu avanço, eu entendo o que ficou para trás. O que ficou para trás? O que antecede o capítulo 6? O que está escrito lá no que antecede? O que antecede é que me dá subsídio, bagagem para a interpretação correta. Eu não tenho que ficar um pouco aqui, um pouco ali, vagando entre um livro e outro para defender a minha tese, a minha posição teológica. Eu tenho que interpretar a Bíblia dentro da sua veracidade. Para isso, vejamos a resposta bíblica para essas perguntas. Dê pause no vídeo e leia o Salmo 58, verso 1. Sempre que eu disser leia o Salmo 58 e um verso, ignore e leia o Salmo inteiro, o capítulo inteiro, com foco no versículo que eu estou apontando para vocês. Nesse caso, dê pause no vídeo e leia o Salmo 58, verso 1, o Salmo 82, verso 1, e contemple os detalhes do próprio texto, não o que eu digo sobre ele. Tanto que nesse momento não direi nada. Eu quero que você descubra que o ensinador, o Espírito de Deus que habita em você, ele vai te guiar. Porque ele estava nos profetas inspirando, ele estava nos apóstolos inspirando o Novo Testamento. E quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e veio o Pentecoste, esse mesmo Espírito que estava nos profetas e nos apóstolos habita em você. Ele habita em você e habita em mim. Esse mesmo Espírito habita em nós. E é ele que é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Pausa no vídeo, aguardo você. Obrigado, já fez a leitura, vamos prosseguir então. Observou que nesses salmos, qual salmos? Que você acabou de ler, 58 e 82, verso 1. Observou que nesses salmos os governantes, quem são os governantes nesse salmo? São as pessoas poderosas. Em um e em outro são anjos. Ambos, tanto pessoas poderosas quanto anjos, eles são chamados filhos de Deus. E como eu sei que é filho de Deus anjo ou que é filho de Deus como pessoas poderosas? É o contexto e não a palavra em si mesma. Agora, peço que você, de novo, dê pause no vídeo e leia Êxodo 4, versos 22 e 23. Após a leitura, eu quero que você identifique quem são os filhos de Deus nesse texto. São anjos ou são pessoas? Quem são? São anjos? Você consegue identificar? Se não consegue, por favor, leia novamente, porque o próprio texto ele é autoexplicativo. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, Deus tem filhos nesse texto? Deus tem filhos? Leia novamente. Se Deus tem filhos, de acordo com João 1, capítulo 12 e 13, quem são? São seres angelicais ou seres espirituais? São seres humanos? Se são seres humanos, todos os seres humanos, todas as pessoas são filhos de Deus? Essas perguntas, a resposta está nesse texto de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Agora, abra sua Bíblia em Oséias 11, verso 1. Leia e responda. Quem é o Filho de Deus aqui no contexto do profeta Oséias? É a nação de Israel? Observe que a nação de Israel ele é um coletivo, é mais de um. Aqui um povo inteiro. Observe como o Espírito de Deus vai trabalhando a revelação dada lá em Gênesis, capítulo 6. Lá no início,
como na revelação progressiva, aquele termo vai tomando um contexto interessante, impressionante. Eu quero que você comece a observar isso aqui, porque já temos passado muito tempo junto, desde o nosso primeiro encontro até agora. Sem falar que essa aula poderia até ser considerada a parte 3 sobre as duas sementes. Mas as duas sementes já foram tratadas anteriormente e agora nós estamos tratando somente a nomenclatura filhos de Deus, que aparece em Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Lá de Oséias 11:1, observe que de um coletivo, que é um povo, o Espírito Santo vai aplicando a expressão filho de Deus a um indivíduo, que é o Messias. Observe que nós começamos com uma pessoa, Adão, depois nós temos Eva, Adão e Eva, dois indivíduos. Esses indivíduos terão relações sexuais, terão filhos. Agora começa a ter o quê? Uma coletividade. Então Deus chama um homem para gerar um povo. Esse povo vai gerar um homem que gera um outro povo. E é assim que o Espírito Santo vai trabalhando, do individual para o coletivo, do coletivo para o individual. E aí nós não podemos nos perder nesse jogo de palavras que a Bíblia vai trabalhando para dizer, olha, a promessa de Gênesis 3,15 foi completada em um indivíduo. Primeiro passou pelo coletivo. Esse coletivo vai trazer um indivíduo. Esse indivíduo cumpre toda a promessa de Deus. Estou recapitulando aqui. De um coletivo, o Espírito Santo vai aplicando a expressão Filho de Deus a um indivíduo, que é o Messias, e não a anjos caídos. Anjos, de forma muito, mas muito esporádica, no livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, lá vai ter essa expressão Filho de Deus num contexto específico. No contexto geral, é aplicado sempre a homens, seres humanos. Considerando que o profeta Oséias chama a nação de Israel, um coletivo, de filho de Deus, esse mesmo texto de Oséias 11:1 é citado pelo evangelista Mateus. Vejamos. Mateus 2, verso 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Observou que agora nós estamos no Novo Testamento. Olha quanto nós já avançamos. Nós estamos em Gênesis capítulo 6, pré-diluviano. Veio o dilúvio. Deus tem um recomeço, um pacto que ele tem em Adão. Agora ele dá sequência àquele pacto, não mais com Adão, porque Adão ia falecer, vem o dilúvio, todos morrem. E Deus dá sequência ao que está em Gênesis capítulo 1 e 2. Ele dá sequência agora em Noé e sua família. E lembre-se que Noé vem da descendência de Sete e não da descendência de Caim. E todo o mal começará novamente agora sobre a família de Noé. Noé vai ter 3 filhos e um dele, o neto, será amaldiçoado. Lembra de Cã, Canaã, Cã? É esse o raciocínio que nós temos que ter neste momento para chegarmos a esse entendimento. E avançando, ou melhor, subindo vários degraus daquela revelação progressiva, chegamos em Mateus. Lembra que o livro que eu não entendo, eu preciso de avançar mais um degrau para entender o que ficou para trás. Agora em Mateus, eu consigo compreender tudo que ficou lá para trás, chegando no nosso ponto de partida, que é Gênesis 6, verso 2. Agora, eu preciso que você responda mais uma pergunta. Quem é o Filho de Deus em Mateus 2,15? Isso mesmo. Você já respondeu a pergunta: quem é o Filho de Deus? Lá em Oséias 11, verso 1. Agora, Oséias 11, verso 1, mencionado em Mateus 5,15.
Só que lá é um coletivo, aqui é um indivíduo. Quem é esse indivíduo? Quem é o Messias? Observou a revelação de Deus, como Deus vai trabalhando? Individual, coletivo, individual. Deus chama um homem para gerar um povo. Esse povo gera um homem. Este homem gera um outro povo. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, conforme determinado lá em Gênesis 3,15, é a resposta de quem é esse Filho de Deus aqui de Mateus 2,15. Lembra de Gênesis 3,15? Agora, compare João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Compare com Gênesis 4, 25 e 26. E responda, ao confrontar esses dois textos, João 1, 12 e 13, com Gênesis 4, 25 e 26, e responda quem são os filhos de Deus, com essa revelação progressiva. Lembra, estamos em Gênesis, não entendemos Gênesis, precisamos avançar um livro. Sempre que eu avanço o livro, aquele livro que eu avancei, esse degrau que eu subo, lança a luz para o que ficou para trás. Se nós estamos agora em João, capítulo 1, o que ficou para trás, imaginando que você tenha lido a Bíblia na ordem que ela se encontra, então você está no Evangelho de João. Se você está no Evangelho de João e leu a revelação progressiva, então você sabe que agora o que ficou para trás, você consegue compreender. E é essa compreensão que você está tendo. Eu preciso que você responda quem são os filhos de Deus ao confrontar João, capítulo 1, versos 12 e 13, com Gênesis, capítulo 4, versos 25 e 26. Partindo de Gênesis, capítulo 1, e chegando ao capítulo 6, considerando o contexto, o antes, o durante e o depois, quem são os filhos de Deus? No capítulo 6. Agora, independente do que você aprendeu que eram anjos caídos, agora nós já estamos compreendendo que na revelação progressiva não são anjos caídos. Anjos, em lugar nenhum de Gênesis, aparece. Todavia, quando eu leio Gênesis, eu consigo identificar no antes e durante quem são esses filhos de Deus. Quando eu avanço nas Escrituras, eu descubro que pessoas comprometidas com Deus, com a sua palavra, em agradar o coração de Deus, essas pessoas compromissadas é que são chamadas filhos de Deus. Para encerrarmos, peço que você leiam os textos citados abaixo. Para encerrarmos, leiam os textos abaixo. Lendo, não por ler, lendo com toda essa bagagem que vocês adquiriram aqui. Você deve ler os textos abaixo, atentando exatamente para a expressão filho de Deus e respondendo a pergunta: quem é o Filho de Deus nestas passagens? Mateus 13, Mateus capítulo 3, verso 17, Mateus 17, verso 5, Lucas 1, 35 e, claro, o texto áureo de Hebreus, capítulo 1, versos 13 e 14. Lembre-se que toda revelação de Deus leva ao cumprimento de um único indivíduo, o Messias, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e voltará. A Bíblia inteira fala de um indivíduo, uma pessoa, e esta pessoa é que nós precisamos encontrar quando lemos as Escrituras. Quanto aos nefilins, os gigantes, que vêm no verso 3 e diante de Gênesis 6, estudaremos em momento oportuno. Neste momento, posso garantir, de acordo com o contexto, que aqueles gigantes, os nefilins,
não são filhos de anjos com seres humanos, filhos de anjo com as filhas dos homens. Não são, pelo contexto. Agora, se eu quiser interpretar o ponto de vista teológico individual, então nós temos texto que podemos fazer o que quiser com eles. Só não seremos autênticos na interpretação bíblica da revelação dada por Deus. Então, não perca o nosso próximo encontro, que daremos sequência ao capítulo 4 do livro de Gênesis. Até o nosso próximo encontro.